Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Byung-Chul Han, filósofo asiático, nascido em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude, e é um filósofo que se dedica a vários temas que nos afetam na atualidade. No caso aqui, ele está falando sobre o tempo, né? E o livro é O Aroma do Tempo, e ele está apresentando nesse livro um antídoto ao excesso de aceleração do tempo. Por isso o subtítulo do livro é Um Ensaio sobre a Arte de Demorar-se. Como é que você resiste a essa aceleração do tempo na atualidade? Desacelerando, demorando nas coisas que você faz. Muito bem, esse livro então foi publicado na Alemanha em 2009. Eu uso uma tradução para o espanhol de 2015. Uma tradução que está publicada em formato digital e impresso também, mas eu uso a edição digital. Há uma tradução em português, Português de Portugal, uma edição portuguesa, que é cara e difícil de ser achada entre nós aqui no Brasil, Por isso eu optei por uma edição em espanhol, porque está em formato eletrônico, então eu consigo comprar e imediatamente ele fica disponível para eu poder usar. No caso de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o capítulo 11, falando sobre o aborrecimento profundo, ou essa onda de aborrecimento que afeta as pessoas na atualidade. Por que as pessoas estão aborrecidas? Por que elas estão chateadas? Estão emburradas? Isso tem a ver com o tempo, com o fato de que as pessoas estão obcecadas pela aceleração, estão obcecadas pela utilidade das coisas. E elas estão então perdendo o prazer de viver. Ele vai dizer assim, a verdadeira falta de tempo não passa por perdê-lo, mas sim significa que o tempo perde a nós. Olha que joguete de palavras, Na verdade, as pessoas usam na sua linguagem cotidiana que a maior parte das coisas que em tese seriam importantes, na verdade são são perda de tempo, são coisas que elas não podem parar para fazer porque isso significa uma perda de tempo. Mas ele está dizendo que não somos nós que perdemos o tempo, é o tempo que nos perdeu, quer dizer, a experiência do tempo se desconectou do gênero humano, O tempo está acelerado e o tempo então está fora da experiência humana, Então ele vai falar então sobre o aborrecimento, Isso gera esse aborrecimento. Para Heidegger, ele volta então a Heidegger, já em outros capítulos anteriores. Ele dá um destaque bastante importante para Heidegger, lembrando que Heidegger é o autor de uma obra importante, chamada Ser e Tempo, e é também um autor importante para o Byung-Chul Han, lembrando que a tese de doutorado dele foi sobre Heidegger. Para Heidegger, o aborrecimento profundo é a característica da época atual e se deve ao fato de que a existência se subtrai da totalidade. Quer dizer, o que está acontecendo com a gente no mundo digital? Claro que o Heidegger não viveu no mundo digital como nós vivemos, Acho que nem chegou a sonhar com uma revolução digital tão importante como essa que nós experimentamos. Mas ele já sentia, já percebia esse descolamento da existência com a totalidade. A gente não se sente mais parte de um todo, As coisas aparecem de maneira bastante fragmentária e claro que quanto mais a gente chega próximo da época em que nós vivemos agora, e as coisas se fragmentam mais ainda e o aborrecimento também aumenta, Então essa ideia de não pertencer a uma totalidade, essa experiência de pertencer a uma totalidade ou não ter essa experiência faz com que as pessoas desemboquem num sentimento de frustração e aborrecimento. Parece que é disso que Byung está falando. Ele diz assim, o ser aí, que é uma categoria da filosofia de Heidegger, não encontra nenhum comportamento significativo na existência. Ele se rende
a uma total indiferença, né? Isso sobretudo à medida que a gente vai chegando perto do tempo atual. As três dimensões da existência traduzidas temporalmente são passado, né? Entre parênteses, consideração, presente, atenção, e futuro, intenção. Quando o ser está sumido por meio, né, tá subtraído, está ofuscado pelo aborrecimento profundo, ele não encontra nenhuma referência temporal na existência, né? É interessante isso, né? A falta de sentido, a falta de pertencer, né? A exclusão do sentimento de pertença a uma totalidade, seja ela temporal, seja uma totalidade social, seja a própria experiência teológica de pertencer a uma comunidade sagrada, ela leva a um aborrecimento, e esse aborrecimento tira a referência temporal da própria existência, né? E a gente mergulha na completa ausência de sentido, uma vida sem sentido, né? E parece que é isso que está acontecendo com as pessoas, né? Elas estão perdidas, elas estão desorientadas, elas não sabem para onde vão, né? Porque o tempo se tornou veloz e se tornou sem direção. Vamos lembrar que ele está dizendo o tempo todo que a modernidade vai acelerando o tempo, mas o tempo da modernidade é um tempo que ainda tem uma direção, que nas últimas décadas o tempo fica tão acelerado e tão multiforme que ele não tem mais direção. Então as pessoas não têm mais a experiência de duração das coisas, né? Resultado, isso faz com que as pessoas desemboquem num completo aborrecimento, né? Heidegger crê que essa resolução heróica para atuar, na qual a existência se apreende a si mesma, tem a força suficiente para romper esse feitiço do aborrecimento profundo. Então ele acha que a própria existência humana ela tem algum potencial para que a gente possa romper com esse aborrecimento profundo e que a gente saia desse ciclo de excesso de aceleração e de falta de pertença a uma totalidade, tá bom? Eu acho que ele está dizendo que aqui nós desembocamos numa solução para esse problema, ou pelo menos tem um potencial na própria existência, e parece que é a existência que se devota à arte de demorar-se, né? A atenção, a meditação, a reflexão, as ações que vão nos tirar desse ciclo que tem nos conduzido ao completo aborrecimento. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.